Pensando na questão da época apostólica até os dias de hoje, não é? É importante a gente observar, né, que os apóstolos, eles se comprometeram com a evangelização, cumpriram o ID, e essa caminhada, né, de fazer discípulo passou a ser uma nobre missão à igreja que tinha experimentado o poder de Deus, a virtude que os inspirou a seguir avante, alcançando milhares de pessoas para o reino de Deus. E aí nisso nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, né? E lembra quando a gente tem aquela situação, né, em que os discípulos, né, Pedro e João, veio um coxo lá e aí curam o cara. Os caras são repreendidos, meu Deus, você vai entender um negócio desse, porque fizeram a vontade de Deus, né? Mas por quê? Porque pregaram uma mensagem que não era bem vista pelos religiosos de então, e aí recomendaram que não falassem do Messias. Todavia, Pedro e João os refutaram, dizendo que não poderiam deixar de anunciar as experiências que tiveram com Deus. Debaixo de ameaça foram soltos, enquanto as pessoas davam glórias perante o milagre ocorrido na vida do coxo. E a gente olha para uma situação dessa, lembra do que eu falei de Wesley e o metodismo no meio dos anglicanos? E aí a gente observa que, assim, vou pegar o caso, não sei quantos de vocês lembram do irmão André, né, o contrabandista de Deus, naquela questão de assim, olha, é crime fazer contrabando? Mas eu não vou deixar de ser criminoso então não. A Bíblia não pode entrar aqui, mas ela vai entrar aqui, né? Então importa antes obedecer a Deus do que os homens. E aí o caso de Estevão, naquele momento ali que era para ele se defender, ele acaba prejudicando mais ainda a imagem dele, né? Porque era só ele fazer uma média, dar uma de João sem braço. Eu estava nervoso, mas não. Como homem de Deus, pregador da palavra de Deus, o que ele faz? Vou pregar. E a cara feia do pessoal? A cara feia de Deus é maior. Deu para entender? É aquele caso, mas eles podem me prejudicar, vai ser terrível cair na mão deles. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A escolha é quem você quer temer. Caiu na mão do homem, Deus livra. Agora caiu na mão de Deus, quem livra? O diabo está partindo para cima de você, Deus te protege. Se Deus partir para cima de você, quem te protege? Pelo amor de Deus, não quero que você fique com medo de Deus não, tá? Mas é só uma ideia. Aí nesse caso, em relação, até porque, como dizem alguns, né, pregadores como eu, ficam mostrando um Deus irado, quando Deus é amor. Mas assim, a mesma Bíblia que diz que ele é amor, diz que ele também é fogo consumidor e é justiça, né? O mesmo papai que dá goiabada é o papai que dá palmada, né? Eis que repreende e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Deus não conhece, né, a vara da infância e da adolescência, né? Deus dá coça nos filhos dele. Ele mesmo lá diz. Não posso fazer nada, né? E aí a questão, você como pregador, você é funcionário de quem? Da igreja ou de Deus? Quem te chamou? Os irmãos que estão lá sentados, né? Ou Deus? Você tem que procurar se apresentar a quem é aprovado. A congregação que não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta não sei o quê, você tem que se apresentar aprovado a Deus. De repente todo mundo gostou da sua pregação, mas Deus não gostou. E aí? Quem é o teu patrão? Né? E aí nesse caso, Estevão, ele ensina sobre o verdadeiro compromisso com Deus, página 65, Marcelo, e com a evangelização. De fato estava ele pronto para ser uma testemunha, um mártir por causa do evangelho. O cristão comprometido com o evangelismo pode ter em Estevão um modelo a ser imitado. Bem, boa parte de nós tem como modelo o televangelista, né? Não vai ser Estevão, porque na mentalidade de hoje Estevão também devia estar em pecado, porque como é que um homem de Deus acaba desse jeito? Eu não sei que igreja nossos filhos e netos vão encontrar daqui a alguns anos, mas assim, se eu, que nasci em 74, estou meio chocado, não sei como é que vai ser, né? A evangelização avança, né? Quando a igreja não cumpre Atos 1:8, Deus faz a igreja cumprir Atos 8:1, né? Atos 1:8 é o que? Vai, o povo não vai. Aí vem perseguição, aí Deus fala, agora vai, e o povo vai, entendeu? É incrível isso. Escreve isso que eu estou falando. Se não fizer Atos 1:8, igreja, vai fazer Atos 8:1. É o crente que não vai visitar no hospital, mas tem que ir porque um parente está. E aí lá ele ora, visita, prega. Podia ter ido sem ter o parente,
Não estou dizendo que isso acontece por castigo, tá? Eu só estou dizendo que se a gente não faz Atos 1:8, Atos 8:1 vai acontecer. A gente não vai nos vagabundos, mas aí a boca de fumo vai para a nossa rua. Então eu não sei se dá para perceber. Quem não faz Atos 1:8, Atos 8:1 tá para acontecer. Jonas não quis ir pela boca do peixe. Tá dando para entender? Então, aí nesse caso, a gente tem, né, Estevão, a gente tem a evangelização avançando, até que Saulo, né, aquele homem, né, que é o grande marco na história do cristianismo. Eu, por exemplo, com as redes sociais, eu me ligo muito na questão de Paulo. Imagine se Paulo tivesse isso que nós temos aqui, ó. Imagina, Paulo só tinha carta, tinha que escrever, reproduzir, nem xerox ele tinha. Olha quanta coisa. Imagina Paulo fazendo uma live para todas as igrejas de uma vez só. Tá dando para entender? E aí, nesse caso, quem foi Saulo? Né? Esse cara aqui nasceu por volta do 3º ano na era cristã, ele na Cilícia, né? E Tarso foi considerado uma cidade importante e respeitada naquele tempo, com vários prédios, palácios, né? Autoridades imperiais que honravam aquilo ali. Os seus pais pertenciam à tribo de Benjamim, então ele era romano, ele era judeu, ele estava no meio do rabinato, né? Ele, aos 5 anos, ele cresceu ali recebendo orientações da fé. Depois ele foi orientado entre os rabinos, até que ele se integrou junto com os adultos pelo Bar Mitzvah, e nisso ele se tornou, né, um grande tecelão, como fazedor de cinza que a gente fala, e lá na frente ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Se converteu perseguindo os cristãos, até porque ele, por exemplo, como judeu, ele ficava estupefato, né, diante de ver judeus trazendo uma nova doutrina. E aí, Saulo não se torna Paulo por causa da conversão. Paulo era o seu nome latino, né, como a gente está vendo aqui pelo Emerson. E aí, dá uma olhada aqui de novo, até para a gente não repetir isso para ninguém. E aí fez as viagens missionárias, metade do livro de Atos é dedicado a ele. Depois ele volta para Jerusalém, e ele dá um bom resultado, um bom feedback para as lideranças, mas foi acusado, foi humilhado, foi preso, né, passou várias situações difíceis, e isso faz a gente lembrar, né, de que assim, o trabalho do evangelista nunca vai ser fácil, sempre vai ser espinhoso, mas sempre que a gente lança a semente chorando, depois a gente vai colher com alegria, né? E eu costumo dizer para as pessoas que antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto. É muito bonitinho ver aquela criança, gugu dadá, aquele negócio todinho. Quando eu estou chegando à minha casa e escuto aquela vozinha do meu filho, gente, que coisa gostosa que eu sinto. Mas para aquilo acontecer, minha esposa não sabia se sentava, ficava em pé, se deitava de lado, se tal. Assim, parecia que tinha um alien na barriga dela, né? Aquela coisa que assim, mais ou menos. Então, assim, foi um sofrimento terrível. Mas hoje ele está aí, né? E aí, a Bíblia é um livro de fé do cristão, e as histórias nelas narradas, como aqui a gente pegou aqui, devem nos inspirar a viver para agradar a Deus, e desde lá até os dias atuais a gente está seguindo, né? Então a gente teve as pressões no 1º século, como aconteceu com Nero, né? Que foi muito violento com a igreja. Os cristãos no Coliseu como espetáculo para feras e para tortura. Depois, se vocês puderem, não vai dar tempo de eu ler aqui, mas na página 74 tem um resumo de uma obra de Justo Gonzalez, né, que fala sobre a história ilustrada do cristianismo, também uma boa obra para você adquirir, que fala sobre o martírio de Blandina. Gente, olha, se você ler isso aqui na igreja, tá escrito ter gente na igreja chorando na hora do sermão. Não que o seu sermão é ruim, não, mas vai dar uma levantada no seu sermão. E aí, nesse caso, né, depois do século IV, né, o imperador Constantino chega, tal, a igreja, né, já vai ficando com menos perseguição, mas ela fica mais ligada ao poder. E nesse período algumas coisas ruins acontecem, de onde tem a história dos pré-reformadores, os reformadores, até que chegamos ao tempo que chegamos, ao tal do tempo pós-moderno. Passamos pelo Renascimento, pelo Iluminismo, o racionalismo, algumas mudanças filosóficas que depois veio através da arte, e aí chegou o homem comum. Mas também tivemos, né, os movimentos avivalistas,
né, como Wesley, Finney, Moody, Spurgeon, né, e assim, em várias áreas, né, em várias frentes, e o movimento pentecostal, que também chegou aqui ao Brasil, e também algumas coisas foram começando a mudar, e até termos o que temos hoje, né? Então, nós temos os pentecostais, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã, mas também temos neopentecostais como Renascer e Universal, e eu não sei o que vem mais por aí, né? Mas assim, a gente está caminhando. E aí, daqui a gente pode observar que na evangelização mundial, é fato que muitos conheceram o Evangelho por ele se entregaram à morte, deixaram suas casas, famílias e países a fim de cumprir a ordenança do Messias. O caso de Wesley no lombo de um cavalo, né? Ainda hoje, enquanto esta disciplina é estudada, ecoa e deve soar forte como o badalar dos sinos, as palavras vivas e poderosas do Mestre Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, que a gente pare para pensar com muito carinho. Quero agradecer aqui a gentileza dos créditos adicionais, tá bom? Prometo que semana que vem vai ser muito diferente, né? Primeiro que eu vou chegar na hora e vou saber chegar aqui também em cima, né? Vai dar tudo certo, né? E que a gente possa fazer a diferença, né? Para que, como diz o hino da harpa cristã, ó, como é que eu estou inteirado, né? Metodista, assembleano, um dos tais. Podes tu também dizer? Sou um dos tais? Né? É uma pergunta que eu acho que não é todo mundo que pode não, mas cantar a gente pode, né? Principalmente dia de domingo à noite. Que Deus nos abençoe, pastor Valdemir.